Nesse momento, assim, olhando para as opções que tem de bancos hoje, um cara que está começando, por exemplo, qual banco seria o mais interessante? Falando de elétricas, especialmente de transmissoras. E a gente pode falar de Taesa, pode falar de Transição Paulista também. Os riscos que todo mundo coloca, os leilões de transição estão extremamente concorridos, os deságios estão muito maiores, as empresas estão alavancadas, especialmente batem na Taesa por conta disso. Como que você olha para essas questões das elétricas, especialmente para as transmissoras hoje? Então, eu também acho que vale muito a pena o Banco do Brasil. E se você tiver certo com essa questão do payout, vai melhorar ainda mais o dividendo. Vai. Porque já saiu de 40, né? Que era 23, tá em 45 agora. E aí, pô, se for para 50, imagina isso. Dividendo. O que você diria para uma pessoa que viu esse podcast aqui e falou assim, beleza, concordei com o que eles falaram, vou começar minha carteira hoje. Como que você organizaria? Cara, e pensa que é um cara iniciante, então ele não tem tanto capital assim para ter 10 ações de uma vez. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, ter o pré-requisito básico, que é a reserva de emergência. Se ele não tiver reserva, você não está apto. Eu nem converso. Bruno, por que esse radicalismo? Porque vai apertar. Principalmente no início, você deve viveu isso, eu vivi. No início, a nossa carteira ela oscila demais. Isso fica emocional. E aí o emocional vai fazer você acabar escorregando. Então, ter essa reservinha vai te deixar mais tranquilo. Quando começar a investir, eu iria pelo feijão com arroz, o básico bem feito. Então, quer olhar um banco? Olha um banco com qualidade. Mas para quê, Bruno? Para investir? Não, para você aprender a estudar. Você sabia que o curso mais assistido na internet de todos os tipos é um curso que se chama Aprendendo a Aprender? Não sabia. É muito legal. Sério? É norte-americano, ele é bem curtinho, depois se quiser eu te passo. E ele ensina como é que são neurocientistas muito gabaritados explicando como é que a gente faz para aprender. Então você tem que aprender a aprender sobre empresas. Então pega as melhores coisas, não necessariamente as mais baratas. Um Itaú pega numa elétrica ali, não vai pegar uma S Brasil que está num contexto mais complicado. É excelente, puta negócio. Mas pega uma mais redonda. Aqui tá o filé mignon, uma Taesa e tudo. E vai. Depois você olha uns escândalos, uns negócios mais exóticos, mas aprenda isso. E aí com calma, sem pressa, sempre com calma e elegância. E aí as referências cara, consumir material de qualidade, sabe? Pega o seu podcast aqui, pega o seu canal, pega os canais, os materiais do AGF. A gente não quer ficar forçando ninguém a vender. A gente quer traduzir com responsabilidade, sabe? E tem gente que ganha dinheiro tentando induzir, dando direcionamento. Cada um faz o bem entender. Exato. Mas eu acho que a gente tem que focar na educação, na autonomia. Porque vai chegar uma hora que não vai ter mais o podcast. Vai chegar uma hora que tal pessoa não vai mais existir. Vai chegar uma hora que você vai ter que decidir por você mesmo. E aí como é que você vai fazer? Como é que tal pessoa está fazendo? Então é ter essa responsabilidade de andar pela própria perna. Voltando para setores best, então. Vamos começar pelo B, de bancos. O Barça sempre falou muito de Santander. Só que recentemente a gente viu o que aconteceu com o resultado de Santander. De novo, talvez seja um erro das pessoas simplesmente abandonarem a posição só porque um resultado de um trimestre ou outro foi ruim. Isso não significa que para sempre o banco deixou de ser rentável, deixou de ser tão atrativo. Mas nesse momento, assim, olhando para as opções que tem de bancos hoje, um cara que está começando, por exemplo, qual banco seria o mais interessante, assim, na sua visão? Vou falar um pouquinho de Santander, porque isso vale a pena, e depois a gente responde a pergunta. Acho que Santander, quem está acompanhando lá, e nossos relatórios do AGF Análise, a gente coloca um espaço que se chama Palavras dos Executivos. É bem legal, porque eu pego um trecho da teleconferência e eu traduzo, porque geralmente é um pouquinho mais complicado. E ele deixou muito claro, né? O atual CEO falou assim, gente, aquela antiga gestão mais agressiva, a gente não pensa em colocar agora. Mas não significa que mudou completamente o Santander, mas é só aquele arrojado, né? Que sempre a gente falava isso, né? O Santander é o mais arrojado. Ele tá tentando ser um pouquinho mais cauteloso. Então, eu espero um cenário diferente, mais cauteloso, mais com calma. E aí, com esse relatório, com essas opiniões, a gente consegue deixar ali se a pessoa fala assim, putz, eu vou dar uma olhadinha agora, eu vou me aprofundar ou eu não vou. Pegando o fechamento de 23, a gente percebeu mais que Banco do Brasil, por mais que o pessoal fale que tá caro agora, mas ainda tem espaço, na nossa visão. E Itaú, é aquele negócio, né? A gente fez até um gráfico dinâmico, eu acho que eu já vi vocês fazendo também, colocando resultados trimestrais das empresas, só dos bancos. E você olha que o menos volátil, o que menos oscila é o do Itaú. Então, maior banco privado. ROI alto durante anos. Vem uma crise, apanha, mas apanha menos. Vem um momento de fôlego, cresce mais do que os outros. Então, assim,
perde menos quando tem que perder, ganha mais quando pode ganhar. Só que a questão do preço pesa um pouco mais do que o Banco do Brasil. Então hoje a gente coloca ali em termos de qualidade. Eu sempre gosto de fazer essa análise mais invertida, que é olhar mais o aspecto subjetivo e depois os números. Porque se eu só olhar o ROI, por exemplo, eu e você, a gente vai ter uma capacidade de entender o que é. Sim. Mas aquele investidor que está começando, ele fala assim, e aí, o que é isso? O que isso me diz? E aí a gente precisa justificar. Por isso que eu faço desse jeito. Banco do Brasil, até pelo BBD que teve recentemente até, eu vejo que há sim mais espaço para os caras crescerem. Né, a gente não tem certeza, mas uma perspectiva de payout de 50%, se tudo bater de acordo com o DEV em 2024. E Itaú, acho que é uma questão só de perspectiva de preço, dando uma ajeitadinha, porque eu prefiro, até Charlie Munger que fala isso, que a gente prefere negócios maravilhosos a preços adequados. É o Munger. E aí ele faz a inversão da frase. Isso. E eu acho que isso... Agora, é o Munger, certeza absoluta. Um dos dois, né? Mas tem o vice e o verso da frase, ele faz os dois jeitos. Exato. E aí eu acho que nesse começo a gente precisa mais de uma qualidade. Então eu iria nesses dois para olhar, para estudar um pouquinho mais. Bradesco e Santander, para complementar o Bradesco, quando o novo CEO me fala que vai esperar pelo menos uns 2 anos para começar a ter um custo de capital mais baixo do que a rentabilidade, isso para mim é muito sintomático. Eu falo assim, cara, se o número 1 tá falando que o negócio não vai ser tão bom daqui para frente, por que eu vou começar a colocar um dinheiro ali incerto? Não, eu vou continuar acompanhando. Mas eu me sinto à vontade hoje, um preço alguma coisa mais redonda. Não, e até em termos, mesmo quando o pessoal também, uma vez eu fiz um vídeo no meu canal que eu falei que eu não queria mais, que eu não ia ter nenhuma afinidade para comprar Bradesco, por exemplo, tá? Porque eu já tinha Banco do Brasil, por exemplo, já tive Santander, não tenho, mas enfim, mantive o Banco do Brasil. Os caras, mas por que Bradesco caiu? Por que você não compra? Eu falei, cara, para mim é uma questão também de cuja oportunidade. Banco do Brasil, na minha visão, também tem margem de segurança. Tá entregando uma rentabilidade melhor, um dividendo melhor. Por que eu vou alocar meu capital num negócio que eu não vejo tanta diferença de margem de segurança para valer a pena? Essa era a minha visão. Sim. E aí os torcedores sempre xingam, né? Porra, você vai se ferrar, não sei o quê. Mas no final do dia é isso. Tipo, tudo bem, fechou o gap em termos de estar tão barato. Estava muito mais barato o Banco do Brasil. Sim. Em 2023, no começo do ano, estava R$33. E falaram que ia acabar o mundo. Agora tá, sei lá, 57, 58. Já chegou a quase 60. Então fechou o gap. Só que se você for olhar ainda e comparar rentabilidade, dividendo e valuation, se você quiser olhar para múltiplo, ainda é o mais barato deles. Sim. Com a melhor rentabilidade. Então, na minha visão, eu também acho que vale muito a pena o Banco do Brasil. E se você tiver certo com essa questão do payout, vai melhorar ainda mais o dividendo. Vai. Porque já saiu de 40, né? Que era 23, tá em 45 agora. E aí, se for para 50, imagina isso, o dividendo vai ser foda. Só para deixar claro, por que eu tô achando que é 50? Porque o Giovanni Tobias, ele falou, gente, quando a gente foi estudar o aumento do payout, a gente fez um estudo para 45 e para 50. Você faz algum estudo em que você não cogita o cenário? Claro que não. Exato. Comecei por aí. E aí ele falou assim, nós, de maneira conservadora, escolhemos 45. E se bater toda a nossa projeção, guidance, há espaço para conversar. Eu falei, pronto, peraí. E eu sou sempre otimista com as minhas empresas. Tem que ser. Só Tem que ser. Então eu tô esperando que esse negócio ele responda como ele tem respondido o guidance nos últimos anos. Vários anos ele tá batendo. E pro ano que vem, quem sabe? E se ficar em 45, não tá ruim. Exato. É isso. O que a gente tem hoje, eu não tô especulando. Eu falando assim, 45 já tô muito feliz. Se vier um a mais, melhor ainda. Não, é verdade. E não teria porquê não, se tudo der certo, não aumentar o payout. Até porque passa a ser até um pouco ineficiente do próprio banco ficar contendo tanto capital se ele já está tão tranquilo em termos de Basileia de regulação. Então, acho que esse é o caso do BB hoje, como foi também o caso do Itaú, tanto que eles pagaram 60% de payout ano passado. Exato. E está se cogitando continuar um payout alto. Agora, qual que é? Você não tem tanta certeza igual no Banco do Brasil. Exato. Tem aí mais uma incerteza por conta do Itaú, né? Também para se fazer projeção, para ver preço teto. Mas eu concordo com essa questão do Banco do Brasil. E, se vier 50, você falou primeiro, fazer o corte. Olha aí, ele falou lá. Imagina, ia ser bom. A gente precisa falar de elétricas, porque hoje, inclusive, o Morgan Stanley rebaixou Transição Paulista para venda. Aí que tava caindo 3 e pouco. Eu até comprei, postei no Instagram. Falei, e aí? Eu comprei e os caras botaram lá que estão comprando também. Mas é engraçado isso, porque o pessoal fala, vocês estão só do contra? Não é que é do contra, é simplesmente um horizonte de investimento e de decisões diferente. O cara é muito mais uma recomendação pautada num curto espaço de tempo, que é o trabalho dele, ok?
e a estratégia previdenciária é um ou outro horizonte de tempo. Então, normalmente, você acaba descasando essas relações. Mas aí, falando de elétricas, especialmente transmissoras, e a gente pode falar de Taesa, pode falar de Transição Paulista também. Os riscos que todo mundo coloca, os leilões de transição estão extremamente concorridos, os deságios estão muito maiores, as empresas estão alavancadas, especialmente batem na Taesa por conta disso, e em algum momento os dividendos vão ter que parar, vão ter que acabar. Aí falam isso e acabam anunciando, às vezes, até um dividendo interessante. Falaram isso em Transição Paulista ano passado, em uma tacada só anunciaram 8,5. Aí os caras, porra, não sei o quê. Então sempre tem isso. Como que você olha para essas questões das elétricas, especialmente para as transmissoras hoje? Tá. Acho que na Transmissão Paulista a gente tem a questão da RBSE, né? Que também já é sabido, né, que vai acabar em algum momento. A gente já sabe. Eu acompanho demais o trabalho do Vitor Souza, não é isso? Gosto bastante. Inclusive ele fez lá o MBA dele e tal. Então a gente... Demais. Então, assim, você pegou no ponto principal. Esses executivos, os caras sabem que a RBSE ela vai reduzir drasticamente a partir de 2028. Então isso não é novidade. O grande ponto que eu fico pensando é, o que a Cariza tá falando? O que o Rui tá falando? CFO, pessoal que não sabe. CFO. O que o Rui tá falando, o CEO? Esse que é o ponto importante. Se esses caras que dirigem a empresa não forem claros, aí eu ficaria um pouco pé atrás. Porque, transmissão, uma margem de segurança muito boa, uma previsibilidade protegida pela inflação também muito boa. Você olha ali aquela questão ano passado, acho que teve, no finalzinho do ano passado, 2024 tem uma grande amortização. O pessoal ficou preocupado. Eu mesmo fiquei assim, será que eles vão conseguir pagar em 24? Vem a Cariza e fala assim, pessoal, a gente rola a dívida, tá tudo certo e tal. Resolveu. Ela é paga para isso. E eles fazem com maestria. É só você ver os indicadores da empresa. Então, eu acho que para a Transmissão Paulista, de novo, né, falta curadoria intelectual. Eu aprendi isso na pós que eu fiz pela PUC, com o Leandro Carnal. Já ouviu falar dele? Já. Carequinha, né? Gente boa demais. Nossa, muito tranquilo. E eu acho que a gente tem que começar a fazer isso cada vez mais. Gente boa. Ele é demais. A gente tem que sair dessas informações muito vazias ou rasas, porque vai acabar atrapalhando o cara. É gatilho emocional pro cara ficar desesperado. Então assim, cara, vai acabar? Vai. Mas isso aí é alguma coisa extra? Não. É resultado operacional lá de trás que não foi pago. É uma boa forma de você resumir. É uma, entre várias e várias aspas, tal da indenização. Mas então assim, eles estão fazendo essa grana e eles sabem esse planejamento. Então a minha preocupação não existe. Mas assim, eu falo, a partir de 28 pode ter um balanço? Vai ter. A gente sabe que vai ter. Mas isso não vai fazer com que ela deixe de ser quem ela é hoje. Quem conhece, eu sempre convido as pessoas da AGF a fazer o seguinte. Cara, você investe em Vivo, dá uma olhadinha na Telefônica lá da Espanha. Você investe em Santander, faz a mesma coisa. E na ISA CETEP, dá uma olhadinha no Grupo ISA colombiano. Os caras têm alguns projetos que eu fiquei assim impressionado. Eles querem ser o maior grupo de transmissão da América Latina, de produzir energia no país e vender na outra. E por que isso pode ser feito? Porque eles têm tamanho e têm gestão. E o Brasil, eles têm eficiência. Margem EBITDA de acima de 84%. Que negócio que traz isso? É verdade. Sabe? É verdade. Então, eu não me preocupo com essas questões, não. De verdade, em relação à Transmissão Paulista. Mas também é legal a gente trazer dado atualizado. Cariza falou. Provavelmente essa alavancagem vai chegar a 4 vezes. Bobo ou inocente é aquele que fala assim, cara, tá subindo. Aí sai em alguma notícia, fim dos tempos, né? Não, eles já estão avisando com antecedência. Essa clareza, para mim, vale ouro. E isso pode até fazer com que, a depender de quando que chega a 4 vezes, estoure a própria política de proventos lá, que é até 3,5. Então pode vir um pouco abaixo do que era a expectativa do que a companhia costumava pagar. Só que eles também disseram, acho que isso que é legal de falar, que eles vão continuar pagando dividendos. Exato. Então, de alguma forma, você tem que entender que, beleza, pode aumentar a alavancagem, mas os dividendos você vai continuar recebendo e eles vão continuar investindo. Então, isso eles deixaram muito claro. Quando ela veio aqui no podcast, veio o Rui e a Cariza uma vez, eles vão vir de novo. Eu lembro que eu perguntei, falei, e os dividendos? Isso não tinha sido pago ainda em 2023. Ela, não, fica tranquilo, a gente vai pagar o que está na política. Aí chegou no final do ano, eles anunciaram. Só que o pessoal queria que ele tivesse anunciado antes. Ninguém quis ter a paciência de esperar. E quem teve a paciência recebeu uma tacada só de uma vez. O que, beleza, poderia ter sido pago antes, destrinchado? Sim, ok, mas veio de qualquer forma. Então acho que isso que é importante. Ouvir os executivos é muito mais importante. Tem que ouvir o amigo? Tem que discutir com alguma pessoa. Claro que tem, isso aí enriquece. Mas a referência são os caras que estão lá. Porque em última instância, eu não sei se você concorda comigo, mas investir é confiar em pessoas. Porque eles são as pessoas que tocam o negócio, né? Sabe? Mais do que número, do que interpretação e projeção. Você tem, lá no finalzinho, fala assim, eu confio nesse cara ou não? Se não confiar, talvez o investimento não esteja muito bom. Exato. Então, acho que é isso. Tem até um livro que chama Princípios do Warren Buffett. E tem um dos princípios que ele fala que
conheça a gestão por trás do seu negócio. Ele tem até uma frase dele que é: um bom negócio tocado por uma má pessoa significa que vai se tornar um mau negócio. Então você pode ter tudo de beleza num setor maravilhoso. Se for uma pessoa ruim e uma gestão ruim, o cara não vai conseguir tirar o leite ou o ouro daquela mina lá, enfim, sei lá, fazendo uma metáfora aqui. E aí o que acontece? Você pode às vezes ter várias empresas em setores muito bons que dão muito errado, empresas às vezes, em setores medianos que dão muito bom, porque as pessoas são muito boas, e às vezes pessoas boas em setores bons aí dá melhor ainda, né? Então, acho que tem essas questões, então é legal de falar. E aí o caso de Taesa? Taesa, a gente Mais desafios que Transa Paulista. tem, com certeza. Salvo engano, são 2 concessões que são responsáveis, né, por mais de 50% ali da RAP, Receita Anual Permitida. 2030, 2031, a gente vai ter uma queda expressiva, maravilha. Fábio falou na nossa live que a gente fez quinta-feira passada, que é o seguinte, que é real. Cara, eles sabem disso em 1999, quando eles pegaram, sabe, a gente tá aqui em 24, tem 24 anos, e tá lá o Grangeiro e toda a equipe lá tá sabendo que, putz, gente, a gente tem que correr atrás. E eles estão correndo atrás. Aí eu resolvi materializar essa informação com dados. Fiz um estudo breve, pegando os últimos anos, os últimos 14 anos que que a Taesa, ela venceu lotes. Se você for pegar os últimos 7, em 5 anos, ela conseguiu praticamente todos. Então ela tá nesse movimento crescente, ela tá buscando, teve o Taesa Day o ano passado, o Vitor tava lá também, e assim, você vê que o histórico dela, ela é uma small cap, né? O pessoal esquece disso. Taesa é uma small cap. Então ela tá crescendo, e ela consegue fazer o mais incrível, que é pagar bons dividendos, salvo engano, a que mais pagou nos últimos 10 anos, e tá crescendo absurdamente. Então, eu acho que, de novo, é muito barulho, é muito burburinho, né, de mercado, e no final do dia, eu acho que, de novo, manda um e-mail lá para a RI, liga para os caras, o pessoal tem medo, pode ligar, você é investidor pessoa física, pode ligar lá, eles vão te responder, e perguntei como é que tá, o que pode ser falado, eles vão te contar. E a minha percepção pensa só nessa visão de 2023, conseguiram manter literalmente a alavancagem 3.7, maravilhoso. A dívida líquida cresceu, mas a receita está crescendo. Então, mantendo essa saúde financeira. Mesmo em um cenário de deflação de GPM. Exatamente. Então, assim, fatores negativos, atrapalhando, os caras conseguiram manter a alavancagem e estão crescendo. Você quer prova mais factível do que essa, mais concreta do que essa, de que a empresa sabe lidar com seus negócios? Então, de novo, em 2030 acho que está mais distante. Aí eu convidei todo mundo, falei assim, pessoal, olha para a Taesa há 7 anos, 6 anos atrás. E agora joga para frente. Não que vá se repetir, mas aquilo que acontece no passado geralmente tende a rimar no futuro. Então pronto, é uma projeção com o pé no chão. Então não me preocupa não. Hoje, em termos de margem de segurança, assim, olhando para o que vocês têm na plataforma, no AGF, onde que vocês têm mais margem? TRPL ou em Taesa? Cara, ou em nenhuma? Eu acho que... Eu tô puxando minha cabeça aqui, mas eu acho que é Taesa. Taesa? Taesa. Pô, legal. É uma margenzinha um pouquinho maior. Pô, vamos saber. Então, legal. Bom, o pessoal que achou que Taesa ia morrer, tá aqui, Brunão falando que não vai morrer. Não vai. Então, vai continuar existindo, não vai acabar, porque o pessoal sempre fala isso, a Taesa vai acabar em 2030. Vai acabar se os caras não fizerem nada, né? Exato. E eles não vão não fazer nada, pelo amor de Deus. Quando o Taesa não fez nada, eu não sei. Não, até acho que vi um print hoje, que só de dividendos, de rentabilidade de dividendos, acho que foi uns 240% nos últimos anos, fora que a ação saiu de R$12 há um tempo atrás para, 30 e quase 40 algum tempo. Exatamente. Então, você teve a rentabilidade do dividendo mais da valorização. O pessoal às vezes esquece que as ações, que o dividendo também é rentabilidade. Ah, mas a ação não tem upside para subir. Mas e o dividendo que está te pagando? Também é uma boa rentabilidade. É aquela fórmula básica, né? Retorno total ao acionista é a variação, no caso a valorização, e os dividendos. Então, assim, chega um ponto, e por que eu acho que é legal até a filosofia do AGF? Como a gente foca muito na segunda parte, que são os dividendos, isso aí é o dinheiro que está na sua mão. Você não tem risco. Então, você pega uma empresa que só cresce, nada contra aos que não pagam dividendos, nada disso. Mas ela pode oscilar para cima ou para baixo. Quando você vai acumulando nessa segunda parte aqui os seus dividendos, a sua margem de segurança, de conforto, o preço médio ajustado, se aproxima cada vez mais próximo do zero. E isso significa o quê? Teoricamente, seu risco está mínimo. Zero. Exato. Então... Tem até a polêmica que os caras falam, dividendo não serve para nada porque sai do preço da ação. Aí essa é uma outra polêmica. Mas se você for pensar por esse lado, beleza. Só que aí você pode ajustar também seu preço médio
com o dividendo, que aí vai caindo, né? À medida que você vai receber. Então, beleza, sai da ação, mas seu preço médio tá caindo. Então, no final do dia, essa comparação é meio... Você trouxe essa polêmica e eu gosto sempre de trazer um exemplo que é o seguinte. Da onde que vem o dividendo? Do lucro. A Taesa, na hora que ela pagou o dividendo, ela diminuiu a quantidade de linhas de transmissão? Não. Ela demitiu algum executivo? Também não. Então tá. Então, pro próximo trimestre, é esperado que ela consiga mais lucro? Sim. Então vai vir mais lucro cada vez mais, sempre ali, o seu dividendo vai vir do lucro. Mas a parte operacional do negócio, a saúde, os investimentos, eles continuam ali. Você não está depredando o negócio. Não é que para pagar o dividendo você teve que destruir uma linha. Exato. Não é isso. Sabe? É uma árvore que está tirando frutos e você está colhendo. A árvore continua em pé, produzindo frutos. Então, eu entendo essa crítica, tem um fundamento teórico ali, mas o foco é que na prática, cara, eu não consigo enxergar isso. Se eu posso ter uma macieira que vai me dar maçã todos os anos, é isso que eu quero os frutos. Exato. Sabe? Não, e que você pode depois usar esse dinheiro para alocar onde você achar que é o melhor lugar para você alocar. Pode ser na mesma empresa, às vezes pode ser em uma outra, complementando seu aporte. Não precisa necessariamente você colocar na mesma empresa. Não. Você pode colocar em outra. E você pode até viver, comemorar. Exato. O Fabião falou esses tempos, porque eu achei muito legal. Comemore os aniversários dos seus ativos. Fiz um ano sendo acionista de Banco do Brasil. Cara, é legal. Pega o dividendo, senta, jantar. Isso é importante, sabe? Então, enfim, eu tenho as minhas discordâncias dessa... Não, e você falou dessa questão dos dividendos, um ponto legal de tocar é nessa discussão do como saber se o dividendo é saudável ou não. Porque, por exemplo, pode ser que uma empresa esteja pagando dividendo porque, de alguma forma, ou pode ser um extraordinário, que aí você tem que tomar cuidado para não perpetuar aquilo, ou às vezes a empresa simplesmente, sei lá, se alavancou pra caramba só para pagar um dividendo. Normalmente você costuma ver isso não muito como saudável, porque o dividendo, na verdade, tem que vir do resultado recorrente da empresa, uma boa geração de caixa.